Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos continuar agora com o nosso curso de C# direcionado ao Visual Studio 2012. Na última aula, estudamos um conceito novo referenciando boxing and unboxing. Na realidade, a gente estava tratando sobre a parte de encapsular valores dentro de um tipo objeto. E essa é uma das características que delineiam a orientação objeto. A gente vai estudar isso com mais calma adiante, mas nós já começamos com um conceito prático, também teórico a respeito do assunto, para que vocês possam começar um entendimento a respeito da sintaxe em C#, certo? Para a aula de hoje, nós vamos continuar com o estudo, trabalhando agora com arrays. Arrays é uma estrutura de dados onde eu posso guardar um número de variáveis dentro dessa estrutura, e essa estrutura então ela obedece e ela aceita essa estrutura como um repositório para esses dados que eu estou alocando dentro da mesma. Na prática, como fica isso? Bom, as declarações de arrays em C#, elas têm uma definição de tipos diferenciados, ou seja, tem várias formas de fazer isso. Eu vou mostrar para vocês deliberadamente algumas delas e a forma como eu posso trabalhar com essas declarações. O tipo mais simples, e aqui eu tenho essa declaração para uma dimensão desse array. Vou declarar uma array 1. Esses colchetes vão delinear que eu tenho, nesse caso, um array de tamanho definido 3, por exemplo, onde eu quero declarar 3 valores dentro dessa estrutura. Para que eu possa fazer a atribuição desses arrays dentro dessa minha estrutura, eu simplesmente faço uma declaração da minha A1 aqui, colocando qual é o índice que eu quero, de 0 a 2. Se eu tenho 3 posições, é lógico que eu vou declarar de 0 a 2. Da mesma forma, quando eu quero realizar a declaração em outro index, faço do mesmo jeito. Vou preencher aqui todas as posições. Dessa forma. O interessante aqui é que se eu faço uma declaração fora dos meus limites, eu vou ter um erro em tempo de execução. Ou seja, se eu executar esse meu aplicativo, certo? For rodá-lo, ele não vai conseguir encontrar essa informação do index 5. Ele vai dizer aqui, ó, olha, esse index está fora dos limites do seu array. Esse erro aqui é um outro erro que vocês vão enxergar bastante quando forem realizar deploy de aplicativos em C#, porque ele acontece muito. Por quê? Muitas vezes a gente vai lidar com dados que vêm de uma tabela e a gente faz um for, por exemplo, para ele percorrer os dados dessa estrutura, que ela é, digamos assim, mesmo que seja de uma dimensão apenas, ela tem um repositório de N posições de dados. Sendo assim, se a gente tenta acessar uma posição que não existe, ele vai informar esse erro que eu estou mostrando para vocês propositalmente, porque acontece muito. Certo? Isso aqui é um erro. Conforme eu informei anteriormente, essa declaração de variável ela pode ser multidimensional também. Ou seja, eu posso ter um array com N posições de uma dimensão ou outra. Ou seja, se eu quiser criar uma estrutura com mais de uma dimensão, eu simplesmente adiciono uma vírgula dentro desses meus colchetes e ele vai criar um array multidimensional. Deixa eu colocar um comentário no código.
esse array multidimensional, então, ele precisa receber o tamanho da sua estrutura com relação às suas linhas e colunas. Funciona desse jeito aqui. A atribuição, é claro que é feita dessa forma. Pronto. Estou trabalhando com um array de mais de uma dimensão. Certo? Esse array multidimensional não é tão usado. O array de uma dimensão é mais usado. Mas se você tem uma aplicação matemática que precisa, por exemplo, um jogo da velha, você vai guardar os valores dentro de uma array multidimensional, provavelmente de tamanho 3x3, né? 3 linhas, 3 colunas. Isso aqui seria uma estrutura compatível para um jogo da velha. Aí você pode utilizar 0 ou 1 aqui, ou inclusive colocar um tipo booleano. Certo? É lógico, se eu quero printar esse valor, imprimir o valor, eu simplesmente dou um console.write e já estou usando o valor da minha dimensão. Essas atribuições são lógicas e ficam implícitas no nosso estudo. Depois disso, o que a gente tem? Nós temos outras formas de declarar esse array também. Ou seja, eu tenho um array que eu declarei aqui na linha 14, onde eu defino um tamanho máximo e delimito essa informação, ou eu posso fazer uma declaração dinâmica. Funciona da seguinte forma. Vou criar um array 2 aqui, ele vai receber um novo inteiro, e eu já seto os valores iniciais para o tamanho desse meu array. Aqui eu estou tendo o mesmo efeito que essa declaração que eu tive aqui em cima. E aí você vai se perguntar, sempre faço assim desse jeito, né? Não, não quer dizer. Muitas vezes eu tenho que fazer essa atribuição em momentos diferentes do meu aplicativo. Então, eu faço dessa forma, eu só declaro os valores e não seto valor algum. E existem outros casos em que eu devo começar a minha declaração já setando os valores necessários, e eu faço dessa forma aqui. Lembrando que essa declaração aqui poderia ser também booleanos ou qualquer outro tipo de variável. Ok. Aqui embaixo da mesma forma. A gente usa inteiros mais nesses exemplos aqui porque eles são muito utilizados em cálculos matemáticos. Esses exemplos de array da forma como nós estamos mostrando. Aliás, essa sintaxe inicial que nós estamos colocando no curso, ela é muito utilizada para aplicativos que fazem cálculos de baixo nível. Certo? Para aplicativos mais desktop, digamos assim, de mais efeito com banco de dados, a gente dificilmente vai usar uma terminologia dessas. A gente usa alguns tipos um pouco mais complexos que o array simples, e nós vamos ver logo esses tipos, e que eles possuem uma maleabilidade mais simplificada, ou seja, mais fácil a gente mexer com eles, certo? Dentro dessa sintaxe de declaração, eu ainda poderia fazer um terceiro tipo mais simplificado ainda, e são justamente tipos que nos servem para definir informações. Ou seja, eu posso simplesmente declarar dessa forma. Diretamente, eu tenho a declaração desse meu array. Pessoal, é importante definir e colocar para vocês que sempre que eu quiser buscar um valor, por exemplo, desse array 3, declaro A3 ponto alguma coisa. Ele vai me trazer aqui uma série de informações, de propriedades e métodos disponíveis e que podem me ajudar bastante no momento
de eu fazer o meu desenvolvimento. Certo? Esses comandos todos que ele está colocando aqui com sinais de desigualdade são comandos que são utilizados dentro de um link. Link é uma linguagem para obtenção de dados, para eu fazer seleção de dados, para eu fazer seleção de informações, e que nós vamos ver também mais adiante em outros cursos dessa formação que nós estamos estudando. O método talvez mais importante aqui, a propriedade mais importante é o length, que é o tamanho. Ou seja, se eu quiser buscar o tamanho desse meu array, ele vai retornar um int aqui, informando esse dado para mim. Então, se eu for pegar um console writeLine aqui, eu posso bem fazer desse jeito. Ele vai trazer o tamanho do meu array 3. Vou rodar e o meu array 3 tem tamanho 3, certo? Isso aqui também é muito usado. Nós vamos ver mais adiante como. Se tratando de uma lista de arrays, digamos assim, o funcionamento é dessa forma. O array funciona assim. Só que dentro do C# a gente tem diversos outros tipos de objeto que fazem as vezes do array. Por quê? Eu tenho dentro dessa estrutura do array que realizar uma declaração de tamanho, ou seja, ele possui um escopo de tamanho definido. Só que o que acontece? Existem muitos casos em que eu preciso trabalhar com uma estrutura de dados que ela tem um tamanho que não seja fixo, ou seja, que eu possa incluindo valores dentro dessa estrutura e que essa estrutura se adapte então a esse tamanho que eu determino. Para isso a gente tem alguns outros objetos que fazem essa função e que realizam essa função para a gente. Como a gente vem conversando durante a execução do curso, eu sempre tenho declarações através da cláusula using que fazem a chamada para as libraries do meu framework de acordo com a minha necessidade. Eu tenho uma library chamada system.collection que me ajuda a buscar algumas informações desses outros tipos de listas com tamanho não definido, ou seja, com tamanho que eu posso trabalhar, aumentar de acordo com a minha necessidade, e com uma série de outras facilidades. Já digo de antemão, não é muito fácil trabalhar com uma array como essa aqui. Ela é, como eu disse antes, ela é usada muito em aplicativos matemáticos, mas também é usada. Mas na prática a gente vai acabar usando outros tipos de listagem, de listas. Dentre esses tipos mais conhecidos, a gente tem o ArrayList. Que o ArrayList, na verdade, ele é uma lista, certo? Aonde eu tenho uma série de métodos em que eu posso fazer inserções de objetos de tipos diferentes, certo? Eu posso ter uma capacidade definida para esse meu tamanho, ou seja, essa minha lista pode conter 10 itens ou n itens. Eu tenho um comando, por exemplo, de clear, em que ele limpa todos os dados, remove todos os elementos. E eu tenho um método de adição aqui, onde eu posso, dentro de um ArrayList, inserir ao mesmo tempo um valor inteiro, como eu posso inserir um valor string, como eu posso inserir um valor booleano, por exemplo, de verdadeiro e falso. Veja bem, pessoal, aqui eu tenho um tipo definido para os dados nesse meu array normal, e aqui no ArrayList eu tenho uma mistureba de informações, né? Eu consigo trabalhar com diversos tipos de dados sendo inseridos dinamicamente dentro dessa minha lista, certo? Da mesma forma como eu tenho a busca de informações dentro de um array usando os colchetes, se eu pegar no ArrayList o index 0, ele vai trazer o valor para mim dessa forma, ou vai setar o valor para mim dessa forma, certo?
Eu vou deixar o código nesse ponto e vou trabalhar com array list. A gente tem um outro tipo que a gente vai trabalhar também mais adiante, que é o list, mas isso vai ficar para as próximas aulas, porque o list ele tem a preferência de ser utilizado com um tipo definido, o que a gente chama de genérico, como eu estou mostrando na tela. Então isso a gente vai ver mais adiante. Só fica aqui então essas duas formas de utilização para arrays, e que elas são as duas mais tradicionais utilizadas dentro do C#, certo? A gente retorna na próxima aula. Por enquanto é isso, pessoal. Obrigado e até logo.